Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Muitas pessoas batem a cabeça sobre esse assunto e eu quero perguntar para você: você sabe quais são os planos de Deus para a tua vida, querido? Você sabe qual é a vontade do teu Pai para você? Lá em Provérbios 19, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a boa vontade do Senhor sobre a tua vida. Os momentos vividos podem ser ótimos e nós torcemos e esperamos que sejam. Afinal, quem não quer desfrutar do melhor desta vida? Ótimos momentos em todas as áreas da nossa vida, na família, no trabalho, nos relacionamentos. Quem não quer isso? Quem não gostaria de desfrutar do melhor que esta vida tem para proporcionar? Mas, o que seria exatamente esse melhor? Aí depende muito. Eu e você podemos planejar muitas coisas para nós. E é excelente que assim seja. Nós precisamos planejar, é a verdade. Quando a gente se planeja, a gente consegue presumir, a gente consegue precaver, a gente consegue antecipar imprevistos. Quando a gente planeja, tudo é melhor, sim. Mas, conforme você leu comigo em Provérbios, os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Evidencia-se que quanto mais o homem se distancia das virtudes apresentadas na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, propriamente dito, mais o próprio homem se corrompe. Evidencia-se? Como assim você está falando? Isso é fato, gente. Quanto mais o homem se distancia da palavra de Deus, das virtudes apresentadas neste livro, mais o homem se corrompe. Eu vou te dar 3 exemplos muito claros sobre isso. O primeiro exemplo está lá em Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios. Pense em quantas pessoas são afetadas quando se comete um adultério. As pessoas que assim o fazem acreditam que estão aptas para arcar com suas consequências. Pensam somente nelas, elas não poderam suas ações. Se forem casadas, quantos não irão se machucar? Se tiver filhos, então, a situação fica mais delicada. As emoções e os sentimentos das pessoas traídas e afetadas, inclusive as que cometeram o ato. Como vai ficar essa situação? Em caso de separação, obviamente que as finanças serão afetadas. Tudo terá um gasto significativamente maior. Com esse primeiro exemplo eu quero trazer para você. Tudo será afetado por uma ação de infidelidade, cuja palavra de Deus diz, não cometa isso. Em Marcos 7, 21, coração do homem vem o adultério, vem a maldade. Tudo será afetado, nossa mente, as emoções, sentimentos, as pessoas que englobam as nossas relações, todos irão sentir esse duro golpe, que é a ação de infidelidade, o adultério. Mais um exemplo, que está lá em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quantas pessoas são afetadas por esse mal que é a mentira? Acreditam que somente uma mentira não irá, de fato, afetar o seu mundo. Aí, uma vez que a mentira aparentemente deu certo, porque a sua consequência pode tardar uma vez ou outra, mas a conta chega, porque, como diz o ditado, a mentira tem perna curta, a pessoa continua a mentir. Mentir é enganar, e ninguém gosta de ser enganado. Então não engane. Muitas pessoas são feridas por esse mal. Destroem os seus relacionamentos, desfazem de tudo aquilo que construíram, a confiança se dissipa, vai embora, acabam cometendo equívocos por estarem envoltas em mentiras. Quanto mais se mente, mais esse mal acaba ficando mais presente na vida da pessoa e ela vai acostumando com esse mal.
E é mais um equívoco, mais um erro que a palavra de Deus diz, ó, não minta, porque o pai da mentira é Satanás. E a Bíblia então nos mostra e fala, ó, não minta. Primeiro exemplo, não adultere. Segundo exemplo, não minta. E um terceiro aqui que eu quero trazer para você. Jesus disse, perdoe 70 vezes 7. Nos é falado, viu, se pisou no teu calo, pisa também. Viu, aprontou com você uma vez, faz duas. É isso que nos passam, não é verdade? A palavra de Deus, a Bíblia, diz, viu, perdoe. Claro, tem equilíbrio. Valorize-se a si mesmo. Diga não quando é preciso. Saiba se impor. Você tem que respeitar principalmente a tua pessoa. Mas nós devemos ter uma compaixão para com o próximo. Devemos pensar, poxa, se Jesus me amou, então ele amou aquela pessoa também. Então eu devo pensar em perdoar. Porque se você perdoa, você cuida de si próprio. Imagine se levantar pela manhã com a pessoa que te fez mal. Mas, viu, mas ela me fez mal, por que eu vou estar com ela? Sim, ela vai estar com você, ela vai dormir até com você, sabe por quê? Porque você fica pensando nela toda hora. Quando você não perdoa, você carrega essa pessoa aonde você for. Aonde você for, ela está com você, na sua mente. Então você dorme com ela, você almoça com ela, você janta com ela, você vai pro lazer com ela, porque você fica se remoendo, pensando naquela pessoa que te fez mal. A Bíblia diz, mais uma virtude, perdoe, ou seja, se beneficie você mesmo. Quem será o mais, beneficiado é você próprio, querido. Se livre desse mal, deixa pra lá. Não é fácil, óbvio, mas é possível. Com insistência, com cuidado, com o tempo, a gente vai conseguindo absolver a pessoa, porque nós fomos perdoados também. Definitivamente não há limites para a imaginação do homem. E quando o assunto é fazer maldade, parece que o ser humano conhece bem esse assunto com propriedade. Lá em Romanos 12, 2, a Bíblia diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode perceber, evidencia-se, é claro, é fato que quanto mais o homem se distancia da Bíblia, da palavra de Deus, mais ele se corrompe, porque a Bíblia diz, não minta. A Bíblia diz, não adultere. Pessoas irão se ferir. Você irá se ferir. Não deixe de perdoar, porque você vai se ferir. Então são virtudes deixadas para nós, para que o ser humano possa viver a vontade de Deus nessa terra. Não se moldar ao padrão desse mundo é não se deixar enganar pela falsa liberdade proposta. Achar que sou livre para fazer o que bem entender. E claro que eu sou, realmente eu sou, você é livre, nós podemos fazer o que bem entendemos. Mas com isso acreditar que as nossas emoções não serão afetadas pelos nossos atos, pelos resultados que vão ser apresentados, na realidade isso é o que aprisiona a pessoa. É claro que eu posso ir a um bar, encher a cara, fazer o que bem entender, o dinheiro é meu, vou lá, a situação é minha, eu chego lá, bebo, fico, só que eu tenho que entender que logo mais eu vou ficar bêbado, ninguém irá se levantar e me impedir de fazer essa ação. Só que o que eu tenho que entender é que depois, logo mais, quem vai pagar a conta sou eu. E não só eu, né? Quem vai pagar o pato também será as pessoas que vivem ao meu lado. Infelizmente, as pessoas que estão por perto também vão pagar por isso. É óbvio que posso escolher o que bem entender. Só que eu tenho que entender que quanto mais as minhas escolhas forem erradas, mais eu me distancio das virtudes da palavra de Deus. O engraçado é que quanto mais distante eu fico, mais me convenço de que o errado não sou eu. O errado é sempre as outras pessoas. Ah, estou nessa situação porque eu não tenho ajuda de ninguém. Puxa vida, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me compreende. Puxa, eu não consegui o trabalho porque não me deram oportunidade. Por causa daquela pessoa é que eu estou desse jeito, eu me encontro nesse estado. E claro, óbvio que não poderia passar, a culpa é inclusive de Deus. Ah, Deus, por que estou nessa situação? Deus não me ama, Deus,
Deus me fez assim. A pessoa que se distancia das virtudes da palavra de Deus, sempre que acontece alguma coisa de errado, ela vai colocar a culpa no outro, sempre no terceiro, porque ela vai se examinar muito pouco. Então, quanto mais distante ela fica, mais ela se isola no seu mundo, menos ela se autoexamina. Tudo que acontece de errado é devido a situações externas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 10, 17, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. A nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Ontem, o seu dia, você estava de uma forma, com a tua mente de um jeito. Hoje é diferente. Esteja você preparado ou não na situação de ontem, o que tinha que acontecer ontem aconteceu. A tua mente estava de um jeito. A tua mente precisa ser renovada constantemente, porque todos os dias, como está escrito em Mateus 6,34, todos os dias basta o seu mal. Cada dia tem um mal específico. Então o mal de ontem talvez não seja o mal de hoje. As dificuldades de ontem, os desafios de ontem, talvez não sejam o de hoje. Então você estando preparado, com a tua mente renovada, sim ou não, os desafios virão. Aí depende de nós, se as virtudes estarão dentro do nosso coração. Se nós estaremos bem amparados com ela e saberemos usar, saberemos colocar as ferramentas em prática, ouvir e praticar a palavra de Deus. Você já ouviu dizer que água parada traz inúmeras doenças. Ficar estagnado com o que se pensa em conhecer é arriscado. As coisas mudam rapidamente, assim também como os desafios que tentam nos afligir todos os dias. Volto a repetir, o teu conhecimento de ontem serviu para te ajudar ou não com os desafios que aconteceram ontem. Hoje será um outro desafio. Você munido ou não, os fatos aconteceram. Hoje é uma outra ocasião. Precisamos renovar a nossa mente para que nós experimentemos qual é a boa e agradável vontade do nosso Pai, como está escrito no restante do versículo. E o que seria exatamente esse renovar a mente? É lembrar das virtudes que estão explícitas para nós na Bíblia. Lembrar que você é precioso, que você foi pago por um alto preço. E lembrar também que, como você foi pago, foi salvo, foi resgatado, a outra pessoa também foi. Renovar a nossa mente é lembrarmos do que Cristo deixou para nós. Seus ensinamentos, é trazer à memória tudo aquilo que Cristo nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos ordenou. E lembre-se, quanto mais o homem se distancia das virtudes aqui pregado, aqui deixado na palavra de Deus, mais ele se corrompe, mais ele fica longe dos planos de Deus. E Deus tem um plano exclusivo para cada um de nós. E quando nós cumprimos essa vontade, há uma paz no nosso coração, porque nós estamos agindo conforme a vontade do Pai. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Compartilhe com mais pessoas, porque tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra. Não deixe se moldar pelo que o século tenta passar, mas transformem a sua mente na palavra de Deus com suas virtudes. Deus abençoe e até uma próxima.